Eu quero continuar ainda no aspecto da educação para o trânsito. Na Claro. sua concepção, os pais, mães, né, que estão nos assistindo, eles poderiam se insurgir, né, contra ou em direção, melhor dizendo, às escolas onde seus filhos estudam, para cobrar, por exemplo, que as escolas façam um trabalho um pouco mais além do que já fazem nesse sentido? Bem, os pais poderiam começar logo evitando que as crianças escutassem aquela famigerada galinha pintadinha, né, Moraes? Vou cantar aqui, né? Motorista, motorista, vai bater. Então a criança, ele já vai para a escola escutando que o carro vai bater. Tá entendendo, né? Ele vai e volta. É a música mais cantada no Brasil dos últimos 24 anos. As crianças todo dia vai bater. Você sabe que a palavra, ela puxa, né? Você sabe o poder da palavra, né? Não é, irmão? Aí vai bater, olha o poste, olha o poste. A criança já dizendo, tem buraco, vai bater. Bem, eu tenho que me reportar a outros países, meu amigo. Na França, aí eu perguntei a um policial francês, a um gendarme, como é a educação para o trânsito aqui? Quando foi que começou? Aí ele disse, avise aí ao militar brasileiro que a educação aqui na França começou em 1957 e as crianças têm aula todo dia de educação para o trânsito nas escolas, como português, matemática, física, química, desde 1957. Aí ele perguntou, e no Brasil? Eu digo, não, no Brasil a gente está vendo ainda se é importante ou não. Vai ter, inclusive, uma live semana que vem, né? Para debater se é importante ou não a educação para o trânsito. Ver se é importante ou não, certo? Aí, nos Vamos Estados falar Unidos... das metodologias, né? Você sabe que o professor doutor Elísio, ele tem um doutorado nessa área, né? Na Alemanha. Um doutorado feito fora do Brasil, na Alemanha, né? Preparando aí, talvez aí o pós-doutorado dele, mas enfim. Sim. Nunca foi chamado para lá. Para a nossa realidade, né? Para a realidade. Para nossa realidade. Os né? pais. Sim. Meu pai. Lá. Meu pai nunca teve educação para o trânsito. Perdão. Meu pai nunca teve educação para o trânsito. O pai dele piorou. Aí ele disse, meu filho, vou lhe dar um carro. Começou logo assim. Então, diferente de outros países, a gente vai ver. Uma criança que nasceu no dia 22 de janeiro de 1998, quando a lei entrou em vigor. 18 anos sem educação para o trânsito, convivendo com a família de deseducados. Mãe, tio, pai, cunhado. E ouvindo a galinha pintadinha. 18 anos. Porque uma vez eu fui para uma palestra e o cara fez, não, porque o Detran deu uma palestra na escola e foi muito importante e esse menino vai ser um cidadão no trânsito. Eu digo, como é, meu filho? Você deu uma palestra de 15 minutos, botou os palhacinhos para dançar, que estourou bolinha, certo? E vem me dizer que esse menininho vai ser um cidadão no trânsito, é? Filho, eu vou citar Freud para você. A palavra convence, agora o exemplo arrasta. Quando ele sair daqui, ele vai no carro do pai, que já vai no celular. Não vai colocar na cadeirinha. Quando ele descer, ele vai almoçar e a mãe vai pegar e levar ele para onde? Para aula de reforço. Ele não vai na cadeirinha, a mãe vai no celular. Certo? E quando ele for, no caso, iniciar as aulas para obter a permissão para dirigir, Moraes, o pai vai dizer, menino, pega o carro e vai para a autoescola. Porque aqui no Brasil, meu amigo Moraes, o pai entrega o carro para o filho para ele conduzir no carro do pai sem ser habilitado para a autoescola para tirar a habilitação. Dá para entender isso? Que país é esse? Bem, voltando para... Parte do nosso desafio, né? Parte do desafio. Bem, primeiro, olha, os pais estão aí contribuindo para uma geração de infratores de trânsito. E em que momento nasce o infrator? Está vendo ali a cadeirinha da minha filha? Sim. Pronto. Cadeirinha da minha filha que você conhece, Gabriele Marie. Na hora, segundo a professora, doutora Alessandra Bianchi, que coordena o mestrado de Psicologia de Trânsito na Universidade Federal do Paraná, ela disse que na hora que uma criança chorar e você tirar ela da cadeirinha, nasce o infrator, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. É uma professora doutora lá da Universidade do Paraná. Ela escreveu um texto. Em que momento nasce o infrator? Muitos pais não sabem disso. Então o infrator nasce aqui, ó. E aí ele vai perdurando 18 anos. Me preocupa muito, porque no nosso país nós não temos educação para o trânsito como eu vi fora. Para mim, a gente tem uma pseudo-educação.
para o trânsito. E eu disse ao professor doutor Elísio que eu quero aqui parabenizar você, que vai entrevistar a maior autoridade de educação para o trânsito no Brasil. No Brasil. E que foi renegado. Ninguém escuta ele. O cara vai ter agora, foi convidado pela Alemanha, viu? Um pós-doutorado em educação para o trânsito. E aí o cara não é chamado. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, de conversar com ele, porque eu li a tese dele, né, e ele enxerga, ele ensina nos cursos dele, né, uma formatação diferente, uma modelagem diferente de realizar a educação para o trânsito. Né? Pronto. E eu sigo a linha dele há muito tempo que ele me mandou. Eu tive a honra de ter o professor Elísio como aluno. Ele foi meu aluno na pós-graduação em gestão de trânsito, na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB, em 2013. E aí ele me mandou depois a sua tese de mestrado, que eu mandei para você. E aí, meu amigo, eu pensei que sabia educação para o trânsito. Eu não sei, não. Eu tive que reaprender educação para o trânsito, porque ele trouxe uma mudança. E a gente tem que seguir o que ele está mostrando lá. O cara está antenado com a Europa. Doutorado lá na Alemanha, o berço do direito é a Alemanha. Ele tem muito mais de 30 anos de profissão nessa área, né? Estudando só isso. Né? Só isso. Mas, respondendo a você, meu amigo, o nosso tempo já está apertado. A educação para o trânsito do Brasil precisa nascer de fato. Enquanto não me trouxerem uma pesquisa científica, veja, mostrando que essas palestras que são dadas nas escolas, pelo Detran, certo? Por aí, pessoal, pesquisa científica, que o menininho teve uma palestra e que após 18 anos ele recebeu a sua Carteira Nacional de Habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Ele se tornou um cidadão no trânsito, porque, meu amigo Moraes, nós estamos ainda formando motorista. Qual é a diferença do motorista para o cidadão? O cidadão, ele não pergunta se eu posso estacionar no local proibido, não. Um cara perguntou isso a mim, eu fardado. Uma farda de capitão, ele perguntou, capitão, eu posso estar... Primeiro ele perguntou, capitão, o que é a placa? Veja a pergunta dele. O que é a placa? Eu digo, a placa é o Estado. Aí ele fez, o senhor permite que eu estacione aqui? Eu digo, cidadão, veja, se o Estado não permite, quem sou eu para permitir? O senhor é louco, a placa é o Estado. Mas ele não entende que a placa é o Estado. Muito preocupante isso aí. Exteriorização do ato administrativo, né? Exatamente, a exteriorização do ato administrativo. Ele pensa que é só uma placa. Meu amigo Moraes, enquanto a gente pensar que os condutores no Brasil pensar que a placa é só uma placa, filhinho, isso não vai mudar, não. Uma placa não é uma placa, não. Uma placa é um contrato social. É a limitação do poder do cidadão. É o Estado controlando para que haja ordem pública. Não precisa de agente de trânsito nem de policial embaixo de uma placa, não. Entendeu? É um desafio, né? Nós, a cada dia, podemos contribuir para a mudança, né? De concepção, de compreensão nesse ponto, né? E engajados, né? Nós temos que estar engajados nessa luta. Suas considerações finais aí, professor, para a gente encerrar a nossa live. Muito boa, muito esclarecedora. Nós temos outros pontos aí. Eu peço que os participantes aí possam comentar, né, deixar os seus comentários aí de outros temas, para que nós possamos aí estar realizando outras lives, né, tirando as dúvidas que vocês, porventura, tenham. Algumas pessoas comentaram bastante aqui, algumas pessoas aí do Pernambuco, né, comentando, realmente falando, Gilberto da Silva confirmou aí, né, a sua fala referente ao professor Elísio não ter oportunidade, né, o Luiz Alves da Silva Júnior, né, também participou, deu a contribuição aqui, né, sobre o processo, né, de suspensão de direito de dirigir, o Anderson Trânsito também, falando aí do Pernambuco, que o Detran Pernambuco não tem feito a suspensão do direito de dirigir por somatória de pontos, né, e também não tem feito a cassação. Poucos são os Detrans que fazem isso por somatória de pontos, faz não, é só quando vem lei seca, viu? E está na hora do Ministério Público bater em cima disso aí. Eu acredito que vai mudar. Mas, Moraes, considerações finais. Parabenizar você pela criação, pela coragem de criar o canal Operação Trânsito Educacional. Me colocar à disposição como parceiro, amigo e irmão, certo? Porque... A nossa intenção é contribuir, né? É poder contribuir. E falar a linguagem do povo, né? De uma maneira descontraída, falar a linguagem do povo.
Porque baixa de especialista, né? Tem muito especialista falando de especialidade, e o povo não quer saber disso, não. O povo precisa entender a lei de uma maneira mais clara, mais simples. A gente não vê o povo entendendo a lei, a gente só vê especialistas defendendo e falando difícil, certo? Mas a gente tem que falar a linguagem do povo. Quero dizer que você está no caminho certo, falando a linguagem do povo. Agradecer a oportunidade, agradecer a Deus o fato de estarmos aqui, né? Promovendo juntos educação para o trânsito de forma filantrópica e, segundo o doutor Cássio, né? Que tenhamos um trânsito mais humano e mais seguro. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço, fica com Deus e vamos continuar aí estudando aos nossos ouvintes, né? Muito obrigado pela audiência, pela participação, o tempo que vocês dedicaram para nos assistir aqui. Comentem, se inscrevam aí, quem ainda não se inscreveu no canal ali no YouTube, deixe seu like, compartilha lá, né? E traga suas sugestões. Vai ser muito produtivo aí a participação de cada um de vocês. Muito obrigado, professor. Uma boa noite e um forte abraço. Forte abraço na paz, irmão. Na paz.